Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratan Nogueira do Vida e Performance. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial porque eu tenho grandes recordações da minha infância, da minha adolescência. Eu estou aqui com o querido Dudu França. Tudo bem, Dudu? Maravilha, Vira. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. É uma honra participar desse seu programa. E agradeço também ao nosso amigo Juba, que falou que deu o meu contato para você. O Juba, que é baterista da Blitz, né? Sem dúvida. Muito bom estar aqui com você e vamos lá. Vamos lá. Então, Dudu, assim, primeiro, realmente expressar minha alegria de conversar contigo por causa das boas memórias que eu tenho. E eu já queria fazer a seguinte pergunta para você. Eu estava buscando algumas coisas na internet e você teve, como grande parte da sua geração, uma formação clássica nas universidades, tudo, e a música, de certa forma, era um hobby. Isso, se eu não me engano, lá para os anos 60. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho, porque ali nos anos 60 você tinha música como hobby ou você já tinha em mente que você seria um músico profissional? Não, eu tinha música como hobby, eu gostava, eu fui me desenvolvendo no tempo de escola. O primeiro, achei assim, eu descobri o violão, né? Isso foi mais ou menos em 64. Perfeito. Aí eu descobri, era na época que estava a bossa nova começando a pegar muito forte, e eu peguei o violão e coloquei na minha mão, e aí descobri que eu botando o dedo na corda mudava o tom, mudava o som, e aí eu gostei daquilo e tirei uma música, né? Quer dizer, não era bem uma música, era bom, 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 bom. Era mais uma linha de baixo, assim. E aí eu falei, pô, caramba, esse negócio é legal, né? E resolvi me interessar por violão. E um dia conheci um professor de violão e eu falei, você pode me dar umas aulas? Aí o cara começou, me botou uma música de bossa nova. Essa época a gente fazia muita bossa nova, e ele falou, tenta tirar isso aí. Aí na semana seguinte eu já estava tocando a música perfeitamente bem, com balanço, com tudo. Eu era um cara que gostava de estudar violão. Eu comecei a estudar. Aí ele falou, bom, você quer começar as aulas? Eu falei, eu quero. E aí eu fiz um desafio para ele. Eu falei assim, ensina um solo. Naquela época tinha Rosinha de Valença, Baden Powell, Paulinho Nogueira, né? Então eu falei assim, me ensina um solo. Ele falou, não, Dudu, pô, você já está querendo ir para os finalmente, né? E eu falei assim, não, mas me ensina. Se eu tirar o solo em uma semana, um solo da Rosinha de Valença, que era a música Zelão, se eu tirar esse solo, você me dá aula de graça? Aí eu sempre, ó... E, caramba, eu tirei o solo, sabe, de uma forma impressionante, mas assim, custou, tudo é difícil na vida. Sem dúvida. E eu fiz bolha nos meus dedos, as bolhas estouraram, virou ferida e eu não parava de estudar. Durante uma semana, eu estudei de 8 a 10 horas por dia e saía sangue mesmo no braço do violão. Em uma semana, eu tocar uma música que caras demoram anos, às vezes, para conseguir tocar, e eu saí tocando, o cara não acreditou e passou a me dar aula de graça, daí para frente. E eu tive fiz vários solos, porque a gente gostava de chegar, naquela época, numa festinha, numa rodinha, e o grande charme era você solar. Quer dizer, cantar era maravilhoso, tudo, mas você pegar e solar um violão, era um silêncio que você ouvia uma mosca voando, entendeu? Então todo mundo tinha
um respeito, vai... Aí você pegava lá, eu tô com um violão aqui, então fazia um negócio, sabe? Agora eu tô totalmente estranho. Nossa. E aí vai, aqui é Teus Olhos, né? Aquela música Teus lindíssimo. Olhos. E eu me tornei um ótimo violonista. Então era uma coisa assim, tocar violão para mim, no começo eu falava, não, só pode coisas complicadas. Até descobri o simples. Até lembro de uma frase que eu acho que foi do Erasmo Carlos. Se fosse fácil fazer o simples... Não, se fosse... Como é? Se fosse fácil fazer o simples, isso mesmo, haveriam muitos parabéns a você. Né? Parabéns a você. Quer dizer, é uma música que hoje não tem jeito, tem gente que cria outros parabéns e outras coisas, mas não tem. Não substitui. Essa é a number one e tudo mais. E aí eu falei, caramba, o simples pode ser bonito. Compus músicas complicadas e compus músicas simples durante a minha vida. Não, perfeito. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você acha que, de certa forma, você foi influenciado por aquele momento da transição ali, da bossa nova para a Jovem Guarda? Você foi totalmente influenciado por isso? E sem contar, lógico, que a influência original da Jovem Guarda é Beatles, né? Você acha que você foi contagiado por esse movimento? Da bossa nova, a princípio, não. Porque nós éramos jovens de 15, 16 anos, que a gente achava que o bacana, e às vezes você pode compreender isso, o bacana era tocar música estrangeira, música de fora. A música brasileira, da Jovem Guarda, eu achava muito fraca em relação à música brasileira da bossa nova, e muito fraca em relação ao que vinha de fora. Porque o que vinha de fora, além de Beatles e tudo mais, mas eu era apaixonado pelos negros americanos. Então, Wilson Pickett, James Brown, Otis Redding, Ray Charles, e eu era louco por isso. Eu achava aquilo espetacular. Gostava também, a gente tocou muito rock inglês também, né? Sim. Mas a minha veia era música negra. Então era o que todo mundo falava que eu era negão cantando, né? Assim, pô, você tem uma voz muito forte, né? Você tem uma voz muito forte. Né? Eu acho que a minha voz é naturalmente forte, mas acho que eu treinei muito a minha voz, né? E essa coisa de tocar em banda, que é barulhenta, você é obrigado a cantar alto. E eu acho que eu exercitei esses músculos daqui das cordas vocais e eu sou um atleta das cordas vocais. Às vezes eu me sinto assim. Perfeito. Então, eu acostumei, quer dizer, eu fui cantando as coisas de fora, eu tive as influências todas. Bom, tinha um cara que tinha uma voz negra também, um pouco anasalada, que era o Johnny Rivers, né? Sim. E então ele tinha aquele som meio anasalado e tinha uma voz. E ele foi o rei durante uma época aí, que era a época das vitrolinhas, de pilha, né? Que você tirava a tampa era a caixa de som. Nossa, eu me lembro muito disso. Nossa, tinha só um fiozinho que ligava, né? A caixa ficava acoplado, você levantava, se colocava em pé, colocava ali o compacto, tocava e o som era médio agudo, né? Não tinha nada de grave, né? E a gente achava que aquilo era o máximo, né? Sem dúvida. Puxava o negocinho, ele ligava, né? Não tinha negócio de ligar na tomada, nada. Era ali. Aí você botava ainda umas luzes negras, meninas bonitas não faltavam, então a gente
se divertir. Aí era Johnny Rivers tocando direto, tanto que meu apelido na época se tornou Dudu Rivers, né? Que todo mundo queria ouvir o conjunto tocando, a banda tocando, e ouvir as músicas de Johnny Rivers. Né? Sim. Aí... Aliás, desculpa, eu estou preparando um show agora de tributo a Johnny Rivers, né? Uma homenagem, porque tributo geralmente é para o cara que já morreu, mas Johnny Rivers está aí, é meu amigo, não um amigão de falar, toda hora ligar, mas eu tive com Johnny Rivers 3 vezes na minha vida. Que legal. E, foi muito bom. Ele me conhece, cantamos juntos e foi bárbaro. Perfeito. Aí, analisando também a sua biografia aí na internet que eu busquei, aí você me corrija se eu estiver errado, tá bom, Dudu? Antes, ali, pré-Carlos Imperial, trazer você ali para o movimento disco, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, você participou daquele movimento em que os artistas usavam o nome inglês para se apresentar. O Fábio Júnior teve uma fase assim, agora eu não me lembro o nome dele em inglês. Mark Davis. Tinha o cantor Christian, da dupla Christian e Ralph, que também teve esse movimento. Conta um pouquinho desse episódio para a gente, por favor. Olha, nós passamos a ser chamados, que começou essa onda de gravar o que se chama de cover, se bem que o cover hoje já tem um significado diferente, né? Mas as gravadoras não tinham, às vezes, a possibilidade de ter o disco internacional. E uma coisa que era importante, as bandas daquela época que tocavam nas domingueiras, as bandas estavam sempre à frente de tudo que acontecia, principalmente em São Paulo, né? Então, as rádios, Difusora, a Rádio Excelsior, todos eles iam atrás da gente, iam nos bailes para ouvir o que a gente estava tocando, porque nós éramos pioneiros em tocar as coisas antes que todo mundo tivesse. Nós tínhamos amigos comissários, amigas comissárias de bordo, pilotos e tal, que traziam as coisas que estavam tocando lá no Cashbox, Billboard, né? E em outros lugares. E nós saímos tocando essas músicas e era uma competição. Depois que tiveram as outras bandas e tal, todo mundo competia. Aquele lá gostava mais do Steppenwolf, esse aqui gostava mais do Johnny Rivers, o outro gostava tanto de Creedence, Clearwater. E aí a gente ia tocando essas músicas. E a gente tocava bem. Modéstia à parte, a gente tocava muito bem. Para a época, sim, era um negócio fora de série. E as gravadoras passaram a nos chamar para fazer as bases ou para chamar cantores para cantar, mas depois viram que, poxa, canta você, né? E a gente começou a cantar em inglês, copiando, fazendo covers de discos de fora, mas também compondo músicas brasileiras, só que letras em inglês. E as pessoas achavam que era internacional. E o negócio vendia para chu. Agora, ganhar dinheiro, a gente não ganhava, né? Mas assim, era aquela coisa do cachê. Chegava lá, Dudu, digamos, que a gente ia cantar e tal, e seria mais ou menos, você quer 2.000 para cantar essa música? Eu quero, né? Em 5 minutos eu gravava aquilo ali. E o negócio estourava. Eu não ganhava nada com esse estouro, mas ganhava a minha graninha. Aquela hora você quer ali na hora, né? Pegar uma graninha na mão e tal. A única música que eu assinei um contrato e até hoje ainda recebo, pouquinho, mas recebo, é uma música da novela Pecado Capital, que eu gravei com o nome Dave D. Robinson, né? Que era Tell Me all the words of love, all the things you have. Não lembro a letra. E a música estourou e eu fiz um contratinho, ganhei um cachê, ainda fiz um contrato com a Som Livre nessa época para gravar. Que antigamente era RGE Fermata, que foi comprada pela Som Livre. Mas a gente ia fazendo esse tipo de trabalho e todo mundo se conhecia, né?
eu era amigo do Fábio Júnior, o Fábio Júnior tocava em banda também, queria tocar na minha banda, mas não deu para ele tocar porque nós tínhamos cantores demais. Eu, Pete Dunaway, o Charlie, que é o Carlinhos. Pô, a gente tinha um vocal espetacular e uma base também, uns instrumentos espetaculares, né? O grupo Memphis, que foi o grupo mais famoso que eu toquei, nossa, tivemos a presença do Vander Tafo na guitarra, o Gel Fernandes do Rádio Táxi na bateria. Pô, caras que só craques da música. Só craques. Era um pessoal muito forte, sabe? Todo mundo tocou lá. Norival, batera, que toca com o Roberto. Um monte de gente fez parte do Memphis. O Memphis, a gente estava sempre procurando melhorar. Dudu, olha, eu estou viajando no tempo aqui, você falou de Pecado Capital, se não me falha a memória, a novela é de 1976, né? E agora vamos falar um pouquinho de 1978, que pelo que eu busquei aí na internet, foi quando o Carlos Imperial, que tinha um programa que chamava Os Embalos de Sábado, por causa do movimento disco... Sábado à noite. De sábado à noite. E por causa do movimento disco que naquela época estava estourando, as bandas começaram a ter menos espaço e você enveredou para a música disco. E veio um sucesso que hoje está na cabeça, pelo menos da minha geração, que é Grilo na Cuca, que não tem uma pessoa que não consiga cantarolar essa música, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. A música Grilo na Cuca não era para eu gravar. Não existia. A composição não é sua. É minha. É sua. É minha. Tá é minha, só que o seu Carlos Imperial passou a mão ali, ele não deixou que eu assinasse, mas foi o seguinte, o Imperial eu estava com ele lá na Barra tal, e ele falando, olha essa letra, que legal, né? E mostrou lá. Acho que vai ser assim, meio rap, né? Naquela época não existia o rap, mas ele tinha feito aquela, nem vem que não tem, nem vem de ou então aquela, deixe que diga, que tem, que pense, que faz. Mas o nem vem que não tem era dele, né? Então era até o início de um rap, né? E aí ele falou, Grilo na Cuca, meu coração é uma bomba atômica, minha canção é super, supersônica, minha cabeça tá pegando fogo, fogo, fogo. Aí ele falou, eu falei para ele assim, pô, por que você vai lançar assim a música falada? Pô, essa música pode virar um hit. Ele falou, você consegue botar uma música aqui? Eu falei, agora. E eu peguei o violão, porque já estava na métrica bonitinha, estava tudo ok, né? E eu peguei ali, Grilo na Cuca, meu coração é uma bomba atômica. E ele adorou essa coisa, né? Ele achou aquilo o máximo. Ele falou, cara, isso é muito bom. Bom, ok. Mas na cabeça dele, a música é minha, o garoto aí botou uma melodia, mas a música continua sendo minha. E ele foi gravar com o cara que ele tinha programado para gravar essa música. E aí eu sabia, eu estava passeando ali na praia, de moto, em Copacabana, e eu falei, o Imperial está lá no estúdio da RCA, lá na Barata Ribeiro. Vamos dar um pulo lá. E eu não sei se eu já tinha segundas intenções, assim, que eu sabia que ele ia gravar essa música, né? Aí cheguei lá, estava a banda Black Hill gravando a música, e o Imperial, quando me viu, ele falou assim, pô, que legal que você veio aqui. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, o cara não consegue, o cara estava lá no estúdio, a gente estava na técnica, o cara não consegue botar a voz nessa música, ele se perde no tempo e não sei o que e tal. Faz o seguinte, vai lá no estúdio, grava para mim, eu vou gravar uma fitinha cassete para ele ir para casa aprender. Aí, cara, eu entrei lá no estúdio e mandei tudo que eu sabia, né? E ficou
ficou muito bom. Aí o Imperial, com pressa, mandou, grava logo a fita, chegou lá pro carinha, ó, eu não estou falando o nome do carinha, porque isso pode atrapalhar, né? Aí deu a fita para ele e falou, vai para casa estudar. Isso aí. Fechou a porta do estúdio, virou para mim e falou assim, Dudu, isso aí estoura no Brasil inteiro. Você quer gravar essa música? Eu falei, pô, Imperial, já gravei, pô. Acabei de gravar aqui. Eu acho que essa daí é a Vera, né? Já tá valendo, né? E aí acertamos que eu ia lançar o Grilo na Cuca e a outra música discoteca, que era o Vem Dançar, música do Paulinho Camargo. Vem dançar, se soltar, ficar comigo. A noite ensina a gente, eu quero estar presente no seu mundo. Aí ficou pro lado B. E a gente resolveu lançar o Grilo na Cuca. Aí, Dudu, deixa eu só fazer uma pergunta para você antes de você complementar. Quem que sugeriu o arranjo disco? Porque escutando hoje, assim é nítido aquelas linhas de baixo típicas da banda Chic, da KC Sunshine Band, enfim. Quem que sugeriu isso? Foi você ou o time de músicos do estúdio que sugeriu fazer aquele formato? Não, foi o próprio Imperial, porque a música estava arrebentando, estava começando, o Internacional estava tocando. E por isso o Carlos Imperial pensou em fazer o programa Embalo de sábado à noite, e nessa linha, discoteca. Quando passa essa fase de Carlos Imperial, eu vejo que, assim, pelo que eu busquei lá no YouTube, tem várias apresentações suas ali no início dos anos 80, Raul Gil, né? Acho que Barros e Alencar, enfim. Aí, como é que foi o Vamos Nessa? Foi uma ideia do Silvio Santos, ele que fez o convite para você? Porque, assim, o Vamos Nessa, para mim, ele marcou muito a minha vida, porque eu tinha, na época, 7, 8 anos, e eu esperava entrar aquele cara bonitão, moreno, com aquela faixa na cabeça, aquilo marcou muito a minha infância, né? E eu tive até um episódio interessante da minha vida, que eu tive uma hepatite séria com 8 anos de idade, e eu lembro que eu fiquei 20 dias internado, em isolamento, e meus pais nem podiam me tocar. E eu lembro que eu fiquei sozinho. Imagina uma criança de 8 anos isolado num quarto, sem poder ter contato com pessoas, somente com as enfermeiras. E eu lembro que uma das minhas diversões na época era assistir o Vamos Nessa com o Dudu França. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse convite aí. Foi o Silvio que fez diretamente para você? Foi a produção dele? Como é que foi esse momento no SBT? Fiquei feliz de saber que eu ajudei você a passar esse período tão difícil aí da tua vida. Foi, mas tudo passa, né? Hoje eu estou aqui para contar essa história. Tudo passa, né? Inclusive, o Carlos Imperial passou, porque ele começou, ele era o meu guru, né? Sim. Eu era um cara que, como você mesmo falou aí no começo, eu estudei engenharia, arquitetura, eu estudei um monte de coisas e eu não tinha menor contato com o meio artístico, a não ser com o meio amador, como a gente tocava e tal, meio de músicos que a gente convive até hoje. Inclusive o Juba, que eu citei aqui, era dessa época, a gente ia lá no porão da casa dele ouvir as novidades, ensaiávamos lá. O famoso porão da Pompeia, né? O grande, isso aí era célebre, né? E o Imperial, de repente, ele resolveu ser político. Ele foi para a política. Ele foi o vereador mais votado do Rio e ele se debruçou nisso e falou, Dudu, agora você se vira aí, porque eu vou... E eu fiquei realmente perdido, porque eu não sabia exatamente o que fazer. Eu fiquei meio perdido, assim, na minha carreira. Eu tentava fazer as coisas, fazer programa de televisão, fazia tudo, mas eu esqueci de pensar em mim como artista e desenvolver mais, criar mais, compor mais, porque eu acredito hoje em dia que você não pode correr atrás do sucesso, você tem que se tornar sucesso interiormente para que o sucesso ocorra. E eu fui descobrir isso muito mais tarde. E eu estava lá no Rio de Janeiro, saí numa época que eu não deveria ter saído,
porque era a época que começou o circo voador e essas coisas, e eu estava plenamente integrado dentro dessa batota, a Cor do Som, o Jorge Ben, um monte de gente que eram meus amigos, a gente se encontrava na praia. Então, o Rio de Janeiro era, naquele momento, um momento muito importante. Eu acho que eu saí na hora errada de lá. Mas fecha uma porta aqui, você abre outra. E eu vim para São Paulo. Eu vim até com um objetivo. Eu tinha sido convidado para apresentar um programa na TV Cultura, que era até o Ronaldo Rezedá que apresentava esse programa, eu esqueci o nome. É um programa de música. Mas, de repente, veio um convite do Silvio Santos para que eu fizesse um programa de televisão para os jovens. E, a princípio, era para fazer eu e a Gretchen, né? Era uma dupla. Só que não deu certo com a Gretchen, ela brigou lá, sei lá se brigou, se desentendeu. E então eu fiquei do programa sozinho. E eu tinha muita vontade de me realizar. Eu sou um cara que eu busco perfeição num monte de coisas, mas eu não conseguia isso na televisão. E, embora o programa fosse super legal, eu queria fazer um programa com uma nova faceta, uma nova cara, assim, uma nova juventude, uma nova, talvez, jovem guarda, alguma coisa que fosse dentro do meu contexto. E eu até acabei não dando certo, porque a produção botava os artistas que eu acho que não tinham nada a ver comigo daquela época. E eles botavam no meu programa, e artista que dublava. Eu queria um programa verdadeiro. E então tinha artista muito brega, e eu não queria isso, eu não queria misturar. Inclusive, você, pelo seu talento, você tinha, na verdade, prazer de cantar e tocar ao vivo. Você não tinha essa preocupação de usar playback, por exemplo, né? A gente tinha, inclusive, lá a banda Jatos e Gaivotas. Nessa banda Jatos e Gaivotas, olha, tinha o baterista era o Netinho dos Incríveis, o baixista era o Pixinga, mas só tinha nego fera na turma que acompanhava ali e ficava tocando no canto. Eu usava, claro que a gente usa playback, mas eu não gostava de botar a voz dublada. Mesmo que eu usasse um playback, que é o verdadeiro, né? Playback não tem voz para cantar na hora. E tudo, até hoje, eu prefiro botar a minha voz na hora para que não fique uma coisa mentirosa. É feio. Contar mais um detalhe. Um dia eu estava no Chacrinha, mas aí eu estava dublando a minha voz, porque lá não tinha condição. Eu estava dublando a minha voz. Aí o Chacrinha me levou, vem aqui. Era lá na TV Bandeirantes. Uhum. E me levou ali na passarela, né? Ali, vai lá, Dudu! E tal, e me levou ali. E eu cantando, eu te amo tanto, tanto que meu peito se abre em festa. E eu dublava muito bem a voz ali. Aí umas meninas agarraram na minha perna esquerda, assim, um bolo, assim, me agarrou e começaram a me puxar, né? E eu não podia perder aquele lance. O movimento, né? E a minha voz... E nada resta... A voz continuava como se não tivesse nada. Aí eu fui puxando a minha perna ali e fui indo para o outro lado. Aí, do outro lado, as outras meninas lá me pegaram a outra perna e começaram a abrir a minha perna. Virou um espacate ali. E eu assim, solta! E a minha voz continuando, toda calma lá. Aí eu falei, eu não vou mais fazer isso, dublar, porque, puta, pega mal. Eu não sei, as pessoas em casa, eu não sei como é que viam isso, mas eu não gostava de dublar. Aí o programa era um programa que eu tinha sempre um convidado especial, você lembra disso? Sim. Hoje, meu convidado especial, eu apresentava e eu apresentava um quadro, meu convidado especial apresentava outro quadro
e ele ficava intercalando comigo na apresentação. Era uma coisa até assim generosa que eu acho que fazia junto com o meu convidado. E no final, eu e o meu convidado especial fazíamos um número sofisticado. Eu me lembro quando eu e a cantora Cláudia fizemos MacArthur's Park. Foi com o maestro Eduardo Saad, que também era o maestro da banda Jatos e Gaivotas, né? E, nossa, fizemos coisas lindas. Aí o Silvio Santos começou a falar que estava ficando muito sofisticado o meu programa. E eu falava, não, isso é verdade. Não é que a música boa não seja popular. As pessoas gostam. Talvez não consuma ali, mas durante o programa todo tem um monte de músicas boas. Aí ele falou, não, tem que ser do jeito que eu quero e tal. E aí nós tivemos a primeira desavença, assim, de... Nunca brigamos, mas eu falei, não acho. Até falei para ele assim, Silvio, o teu programa tem a tua cara. O programa do Chacrinha tem a cara dele. O programa da Alcione, naquela época tinha um programa, tem a cara dela. O meu programa tem a sua cara. Não está parecendo com um programa meu. Está sem personalidade. Eu não quero fazer um negócio sem personalidade. Eu não quero ser um apresentador de televisão que canta. Eu quero ser um cantor que apresenta um programa de televisão. Dudu, então você chegou a um determinado momento que o Silvio ele achou que o programa estava muito sofisticado, até porque o apelo, inclusive até hoje, né, no SBT é uma rede totalmente popular, né, e o programa estava indo para um caminho diferente, e ele resolveu simplesmente acabar o programa, foi isso? Foi de forma súbita mesmo? Não, fui eu que resolvi acabar o programa. Foi mesmo. Talvez eu tenha perdido uma grande chance de crescer lá dentro, porque o Silvio Santos gostava muito de mim. Mas eu bati a boca com ele, que ele falava assim, não, eu quero o seu programa classe Z, né? E a gente tinha uma discussão por causa de horário e tal. E eu falei assim, não, o Silvio, você não pode botar... Eu sou publicitário também, né? Além de coisa... Eu falei, você não pode colocar a credibilidade do seu canal em jogo. Não dá para fazer isso. Sabe por quê? Se você não tem credibilidade, tem audiência, mas não tem credibilidade, o que você vai vender no seu programa? Você vai vender Biotônico Fontoura, você vai vender Hepatovis B12, mas jamais você vai poder botar um anúncio de uma Alfa Romeo, no seu, que era o carro da época, o JK, né? Sim. Jamais você vai poder botar um anúncio de Alfa Romeo, porque você não tem credibilidade para isso. E depois, ele, quando encontrou o Washington Oliveto, mudou um pouco, mas ele, naquele tempo, eu não tinha nenhuma moral com ele. E aí eu falei, é meio difícil, eu acho que eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, um programa que eu não gosto, acho que vou ter uma úlcera daqui a pouco, eu estou ficando nervoso com isso, não estou tendo prazer em fazer o que eu estou fazendo, então eu vou procurar outro caminho. Mas você tem um contrato. Eu falei, mas vamos rasgar esse contrato, vamos terminar esse contrato. Eu não estou interessado, não estou feliz. Então, no final, saí de lá. Isso foi que ano, Dudu? Foi o quê? 1985, mais ou menos? Não, foi menos. Foi menos? Foi 81, 82, eu acho. Porque foi 82 que terminou. Porque eu lembro que eu fui para o Festival de Vinha del Mar em 82, no início de 82, no verão, né? E ficou mais... Eu estava com o programa em 81, que ele começou junto com o SBT. No dia que o SBT entrou no ar, que antes era a TVS, entrou o meu programa. E mais um detalhe, eu cheguei a bater o Ibope da Globo, porque eu pedi umas coisas para o Silvio Santos, o horário, eu falei, eu preciso mudar o horário, tem que fazer isso.
Teve um dia que eu dei 23 no Ibope e a Globo tinha dado 21. E o que o Silvio Santos fez? Tirou o programa do ar. Quer dizer, por 2 semanas, ele botou um filme do incêndio do Joelma, as pessoas morrendo e não sei o que, deu um tremendo Ibope, mas em nenhum momento falaram, hoje, excepcionalmente, não teremos o programa Vamos Nessa. Entendi. E aí todo mundo achou que o programa tinha acabado, aí a audiência caiu lá para baixo, então aí eu voltei para 4 no Ibope e tal, e eu tinha dado 23, ele mandou o diretor embora, que nesse dia que deu 23 saíram para jantar, para comemorar, campeão de audiência e não sei o quê, e o negócio acabou não dando certo. Não sei, Deus faz as coisas e a gente, quando a gente não entende o que Deus está fazendo na vida da gente, você olha para trás e fala assim, foi perfeito o caminho que ele fez. E foi muito bom. Então eu acho que eu estou aqui e estou feliz na minha vida, não totalmente realizado, não estou com o grande sucesso que eu gostaria, acho que todo mundo gostaria de ter, mas estou super legal, super feliz, estou vivendo até hoje da minha música. Então, isso é maravilhoso. E o paralelo que eu queria fazer, Dudu, para a gente chegar aqui mais ou menos no final, é exatamente isso, porque assim, não há um ser humano, não existe um ser humano na face da Terra que não vislumbra algum tipo de sucesso, né? Claro. O artista, ele vislumbra o sucesso do reconhecimento do seu trabalho, mais do que riqueza material, ele vislumbra assim, o reconhecimento da sua obra, né? E os outros profissionais, eu sou advogado, apesar de não exercer a profissão, o advogado ele tem a pretensão de ter um reconhecimento na carreira jurídica, e, enfim, como todas outras pessoas, né? Uhum. Só que a gente sabe que quando a gente, principalmente eu graças a Deus eu tenho contato com artistas maravilhosos e eu trouxe muitos deles aqui para o canal para a gente conversar. E quando se fala de auge, de fama, existe realmente aquele vale que a gente conhece, que é a subida ao topo, e de repente vem uma estabilidade e tem um momento realmente de queda, porque é um movimento natural da vida. Algumas pessoas deixam de se interessar pelo seu trabalho, enfim. E a gente sabe, eu vi algumas entrevistas suas, né? Você passou por um momento difícil na sua vida pessoal, mas o objetivo não é falar sobre isso. Eu gostaria de fazer um convite, de você falar para as pessoas que às vezes se encontram num momento de dificuldade, de incógnita na carreira profissional, no que ela tem que se nutrir para jamais deixar de se ficar desmotivada. Eu acho que é a lição dessa sua carreira maravilhosa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente. O que você recomenda para a gente não cair nessa cilada da tendência natural, que é o momento que a gente não está bem ou no trabalho, com a família, enfim, que é um processo natural nosso de aprendizado da vida? Primeira coisa, nunca parar de produzir aqui. A mente não pode parar. Não pode ter agora estou aposentado, vou sentar numa cadeira com um drink aqui e ficar o resto da vida, estou rico, ou pobre, não tem. Não pare de pensar. E eu sou um cara, tenho 70 anos, e eu tenho um espírito de que eu estou começando sempre. Eu estou sempre começando. Eu me sinto, muitas vezes, com 30 anos. Meus filhos, às vezes, falam, pai, deixa de ser moleque, deixa de ser criança, porque eu sou criança no meu jeito de ser, brincalhão. Até a própria Bíblia fala que, né, o céu é das crianças, né? Quer dizer, para você entrar no céu também, quer creia ou não, mas um espírito de criança dentro de você te faz feliz e agrada ao Senhor, né? Então, o que eu digo é isso, sempre esteja começando alguma coisa. Eu acho que chegam para mim e falam assim, Dudu, quando foi o seu auge na sua carreira?
e que depois caiu. Eu falo, ainda não chegou ao meu auge, né? Perfeito. Meu auge vai vir. Então eu não sei quando, mas de repente eu vou estar com 75, 80 anos e eu vou ter o meu auge. Eu acredito nisso plenamente. Tenho um monte. Eu sou sonhador e nunca deixe de sonhar, né? Também é outro conselho que eu dou. Eu sou um sonhador. Pode ser que meus sonhos sejam impossíveis às vezes e traz às vezes muita decepção, porque você sonha, planeja. Agora essa música vai estourar. E não é. É diferente. E aí você sofre um pouquinho, mas vamos lá, vamos de novo, vamos que agora vai. E acho que é isso que me faz viver, me faz me sentir muito jovem e sonhar e começar sempre. Começar de novo, aquela música do Ivan Lins. Começar de novo. Né? Eu acho que é por aí. O meu conselho é esse. Dudu, dá para dar uma palhinha bem rapidinha no violão, só para deliciar as pessoas que estão assistindo a gente, uma música de livre escolha, só para a gente encerrar a nossa conversa aqui? Claro. Uma das músicas que mais marcou, o Grilo na Cuca marcou pelo grande sucesso. Mas tem a música Eu e Ela, sim, que foi da novela Voltei Pra Você. Aliás, a gente começou a falar do Pecado Capital, mas eu tive músicas em 6 ou 7 novelas, né, da Globo, começando com Sem Lenço, Sem Documento, Menina do Subúrbio, música minha e do Paulo Coelho. Mas eu vou lembrar do Eu e Ela, que foi da novela Voltei Pra Você, e estourou sozinha, assim, né? Xalalalalala, Ela olhou pra mim e sorriu. E naquele instante eu senti que a gente era igual, que ela nasceu pra mim, eu pra ela, eu e ela. Que lindo. Eu e ela. E eu vou fazer um pedacinho do... Grilo na cuca, meu coração é uma bomba atômica. Minha canção é super, super... Eu estou aqui tentando lembrar dos acordes, mas a nova versão, ela tem até uma sub... É mais rápido. Meu coração é uma bomba atômica. Minha canção é super, super sônica. Minha cabeça tá pegando fogo, fogo, fogo. Grilo na cuca. É isso aí. Nossa, Dudu, olha, que presente que você deu para mim aqui e para quem está assistindo a gente. Eu estou muito feliz, você não faz ideia desse presente que você está dando aqui pessoalmente para o Bira, né? E para quem acompanha o canal de Performance. Dudu, olha, muito obrigado, eu só posso, estou muito feliz. Deixa um último recado aqui para quem está assistindo a gente, por favor. Gente, esse cara, o Bira, foi sempre, desde que nós nos conhecemos, assim, por telefone, por vídeo agora, foi sempre muito simpático. E eu acabei de me lembrar que eu estava contando do meu primeiro professor de violão, e eu contei essa história, que ele me deu aula de graça, era o Bira. Era o cara também. Então, os Biras têm marcado a minha vida. Eu te agradeço demais por essa colher de chá que você deu aqui para mim. Eu me senti muito à vontade. Olha, foi um grande prazer, Bira, muito obrigado.
por todos esses momentos carinhosos que você teve aqui comigo e te desejo muito sucesso e que você comece sempre e sonhe muito alto, tá bom? Poxa, que maravilha. Muito obrigado, viu?